aos que nos visitam e os que acompanham este culto pelos meios de comunicação, via YouTube, com a paz do Senhor Jesus. Convido os que puderem estar de pé para dar início. Eterno Deus, nós oramos a Ti nesta hora, quando apresentamos as nossas vidas diante do Teu altar, reconhecendo, Senhor, que somos falhos, que necessitamos do Seu perdão. Vem sobre nós o Teu Espírito, Senhor, se eu possa revestir cada um que está essa noite aqui na Tua casa com a Tua graça. Passa, Senhor, do precioso sangue de Jesus sobre as nossas vidas, para que nesta noite tenhamos acesso ao Santo dos Santos. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Assentado, irmãos. Glória a Jesus. Meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Outra vez diante de Ti abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Sei que os Teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem.
mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Glória a Deus. É o Deus que nós proclamamos todos os dias aqui neste lugar, que anunciamos Ele, que exaltamos o nome dEle, porque é o Deus que não muda, é o Deus que promete e cumpre, nada revoga o seu edito. Aleluia, glória a Jesus. Se você se sente incapaz, se a tormenta ronda o seu lar, não se esqueça. Deus traz refúgio e paz. Se o coração está em dor, se a tristeza traz solidão, existe solução. O nome é Jesus. Confie no Senhor, pois os montes Ele move.
te amparar. Se no vale da escuridão é onde sua vida está, segura as mãos do Pai, Ele te erguerá. A vitória nas nossas vidas já é certa. O pastor, ele pregou aqui ontem. Já é certo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É cada dia vencendo com Ele. Ele não falhará. Ele não é homem, Ele é Deus. E o nosso Deus, Ele não muda, Ele não falha. Aleluias. Glória a Jesus. Glorifique e exalte o nome desse Deus. Aleluia. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o
com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos por majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo com teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Glória a Jesus. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Glória a Jesus. Aleluia. A igreja glorificando o nome do Senhor. Exaltado seja o teu nome, ó Deus. Aleluias. Graças a Deus. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em
Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Como é bom louvar ao Senhor, não é, meus irmãos? Que alegria, quanta paz nós sentimos no nosso coração enquanto engrandecemos, adoramos ao nome do nosso Deus. Nós cumprimentamos a todos os que aqui estão, os nossos demais irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, com a paz do Senhor Jesus. Lembramos que há alguns irmãos nossos, pessoas conhecidas nossas, que vêm aqui, que já estiveram aqui muito frequentemente e que estão há algum tempo sem poder participar dos nossos cultos, lidando com a aflição da doença de seus familiares, sem citar o nome de um ou de outro, que às vezes nós não conseguimos lembrar, mas esses irmãos que nos assistem agora aí de suas casas, saibam que nós somos participantes com vocês das aflições desse tempo que vocês estão passando, juntos em oração. Convidamos a igreja a nos colocarmos de pé. Vamos ler um texto um pouco mais longo hoje, no capítulo 55 do profeta Isaías. Isaías capítulo 55, vamos ler vários versículos aqui desta passagem bíblica, a começar pelo primeiro versículo. Nos diz assim a palavra de Deus: ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai, e comei sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Vamos pular para o verso 6, e aí vamos até o fim. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra, e a faz produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão as palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. O que será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Vamos orar. Senhor Deus, estamos mais uma vez diante da Tua palavra.
e orando, nós te pedimos, Senhor, realiza a tua obra, Deus, como nós acabamos de ler através da sua palavra. Opera, Senhor, opera em nossos corações aqui e nos corações de todos os demais que nos ouvem e aonde essa mensagem chegar, Senhor, ela não vai voltar vazia, nós cremos. Por isso oramos assim, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Meus irmãos, essa passagem da Bíblia, ela fala a respeito de um convite para a salvação. Mas dentro dela, nós vamos ver outras coisas que acontecem, ou que devem acontecer, na vida daquele que aceita o convite também. Portanto, nessa palavra, expondo esse texto, olhando cada um desses versículos que nós lemos nesta noite, Deus, Ele quer falar o nosso coração. Nessa passagem, como Isaías foi um profeta que falou muito a respeito de Jesus, logo no início da leitura que nós vamos ver, nós vamos encontrar Jesus nessa passagem. E essa noite, portanto, assim como todos os dias, em algum lugar, de alguma maneira, é uma noite onde Deus convida a todos aqueles que agora estamos diante da sua palavra, a ir a Ele, a ir ao encontro dEle, porque Ele é a vontade de Deus salvar. Ele enviou Jesus a esse mundo para que todos, ao ouvir uma mensagem como essa que será transmitida nessa noite, possam ter o seu encontro com o Senhor e entender a vontade de Deus para as suas vidas. Vamos olhar o texto então, agora, a partir do primeiro versículo, que ele fala a respeito da sede. Ó vós todos que tendes sede. Meus irmãos, a procura do homem, a procura de todo ser humano, em busca da felicidade, toda procura de todos os seres humanos, toda busca, muitas vezes, sem entender aquilo que lhe falta. Todo aquele que procura algo, sentindo uma falta no seu interior, muitas vezes um vazio, nada mais é do que a sede da alma por Deus. Por quê? Porque o homem foi criado por Deus para viver com Deus. E quando ele está distante, todas as vezes que o homem está distante de Deus, todos aqueles que estão distante de Deus, a alma deles lhes dá aviso que alguma coisa está faltando. Quantas vezes nós ouvimos aqui e repetimos hoje que nós fomos feitos por Deus e para Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Então nós somos feitos para Deus. Quando estamos distante de Deus, nós sentimos a nossa alma. Vamos olhar o Salmo 42, muito rapidamente, vamos indo. Pode projetar o Salmo 42, versículo 2. Diz assim: a minha alma tem sede de Deus. Salmo 42, versículo 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Então a alma, ela não se sacia com nada dessa vida.
Os bens dessa vida, os prazeres dessa vida, podem saciar esse corpo, mas a alma, ela sente o desejo de Deus, ela sente a sede de Deus. Então essa é a primeira coisa que Deus, Ele quer falar conosco nessa noite. Olha, vejam bem, uma pessoa, ela pode estar caminhando distante de Deus, e ela pode até continuar não reconhecendo isso. Alguém pode estar caminhando de Deus, sentindo vazio, procurando, indo de uma a outra parte, em busca de alguma coisa que aquiete a sua alma, e essa pessoa pode até continuar dizendo: não é de Deus que eu sinto falta. Mas o culto de hoje à noite, essa primeira parte, quem sabe, você que está ouvindo, você dizer assim: eu estou assim. Senhor Deus, eu reconheço em mim uma pessoa sedenta, um coração sedento de Deus. Eu desejo a presença de Deus. Quando a Bíblia diz assim como o cervo ou como a corça brama pelas correntes das águas, quer dizer, assim como ela bramar, quer dizer, ouve-se o som do bramido, como se nós disséssemos assim como o cervo grita, ouve-se a sua voz. A minha alma não grita, Senhor, a minha alma não grita para que os outros ouçam, mas silenciosamente ela anseia por Deus. Quando diz assim, ela suspira por Deus, eu tenho sede de Deus. E eu repito, meus irmãos, porque nós somos feitos por Deus e para Deus, e nós ficamos bem quando nós estamos na presença de Deus. Quando não estamos na presença de Deus, a alma tem sede, ela tem sede do Deus vivo. E aí então a palavra de Deus está dizendo: você está assim? Deus está falando hoje através da sua palavra. Você tem sede, a sua alma tem sede, você sente falta, às vezes já tem procurado de uma ou de outra maneira saciar a sua felicidade, aquietar a sua alma, e ainda não conseguiu, e você hoje reconhece que pode ser a ausência de Deus na sua vida. Então o Senhor diz: vinde às águas, vinde às águas. Eu disse que nós veríamos Jesus no início do texto. Quem são as águas? Quem são as águas? Não é? É Jesus. Estão lembrados de João 7,37? E no último dia, o grande dia da ceia, pôs Jesus em pé e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque Ele é a fonte das águas vivas, que jorra para a salvação, para saciar a sede da alma de todo ser humano. Lembra da mulher do poço de Jacó, a mulher samaritana? Jesus disse para ela a respeito da água que ela foi buscar: quem beber dessa água que você veio buscar no poço, voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque eu vou fazer brotar no interior dele uma fonte que salte para a vida eterna, que jorre para a vida eterna. Então, através do profeta Isaías, Deus está convidando nessa noite: ó vós todos, observem a Bíblia, meus irmãos, observem a Bíblia. Essa mensagem é uma mensagem indo expositiva, expondo o texto, versículo por versículo, mas vamos de forma objetiva, mas aproveite tudo ao olhar a palavra. Ó vós todos, é o amor de Deus, não é? Vós todos, tudo que está na palavra é para nós observarmos. Não existe, não tem uma separação. Ó vós todos.
é para mim, será? Eu sou tão adolescente, né? Tão jovem ainda. É para você, é para o de meia idade, pequeno, idoso. É para qualquer povo, raça. Ó vós todos que tendes sede, vinde às águas. Agora olhem bem o que a Bíblia diz: sem dinheiro, os que não tendes dinheiro, você vai poder participar. Você vai poder participar sem dinheiro e sem preço. Então, é pela graça de Deus. Ouça bem, meus irmãos, nesse ponto, é como se nós pensássemos assim: mas como que eu vou para os braços de Deus? Como que eu vou para essa salvação que Deus oferece? Eu sinto que eu não mereço, eu não sou digno. É isso mesmo. É pela graça de Deus. É de graça, você não tem que pagar. É de graça. Mas ouça bem, o fato de ser pela graça e ser de graça não significa dizer que não houve um alto preço. Olha bem, vai refletindo aí no seu coração. O que é de graça para mim e para você, lembra que custou um alto preço. Um alto preço. Como nós lemos muitos versículos, e eu não quero me estender, mas se você aí estiver sentado com a Bíblia na mão, você volte uma página e olhe o capítulo 53. O capítulo 53 desse mesmo profeta, que você vai ver um pouco do preço. O preço foi alto. Olha bem, olha o preço. É toda a nossa dor. Toda a nossa dor. Em Isaías 53 diz que caiu sobre Jesus. Era Ele que estava pagando o preço. Toda a nossa dor, toda a nossa culpa, diz a palavra, toda a nossa iniquidade. Toda a nossa iniquidade. Meus irmãos, hoje eu estava em casa meditando nessa palavra e orando, compartilhando com os irmãos assim, com muita liberdade. Quando chegou nessa parte eu fiquei pensando assim: se alguém disser para você que você pegou uma coisa que não é sua, vamos imaginar ali no vizinho, alguém olha para você e diz: você, não vou usar a expressão tão forte, né? Que vocês sabem qual é o significado dela, pegar o que não é seu dos outros, não é? Nós sabemos qual é a palavra que cabe aí, não sabemos? Todos nós? Aí alguém diz para você assim: você pegou. E alguém disser assim para você: amanhã nós vamos nos reunir aqui para conversar sobre isso aí, que foi você que pegou tal coisa ali do vizinho, mas você sabe que não foi você. Eu estou afirmando que você sabe que você não pegou. Imagina você ir embora para casa pensando que amanhã você vai enfrentar como se fosse um julgamento de que alguém disse que você pegou uma coisa. Vamos supor que seja uma colher, um prato. Pensa numa coisa mais simples. Eu te pergunto, vai ser fácil de você dormir? Hein? Por uma culpa que você não tem de um prato. Você não vai dormir não, né? Pesa, não pesa? Isaías 53 diz que a iniquidade de nós todos caiu sobre ele, de toda a humanidade. Então às vezes a gente fala assim: olha, é de graça, meu irmão. Sua alma está com sede, está sedenta. Você precisa de vir a Deus. Você não se sente merecedor. Você diz: eu não sei como que eu vou. E a gente ainda continua dizendo: é de graça, é sem dinheiro e sem preço. É sem dinheiro e sem preço. Mas você tem que pensar: sem preço para mim, porque um alto preço foi pago na cruz do Calvário. E a Bíblia diz assim: resgatado fostes por bom preço. Por bom preço. Foi o preço do precioso sangue de Jesus. Vamos andando, ouça bem.
Meu irmão, meus irmãos, todos que ouvem essa palavra, você pode dizer assim: mas eu já sou um cristão, estou aqui nesse culto, está tudo bem comigo, eu não me enquadro nessa situação. Pode ser que você diga, mas você pode se lembrar do dia que você se enquadrava e que você veio a Deus, e você vai glorificar a Ele. E você pode pensar que nas casas de alguém que nos acompanha, pode ter alguém que a alma dele está desse jeito, e ele está ouvindo a palavra agora. Então você ore a Deus, ore ao Senhor, por alguém que está caminhando, ouvindo essa palavra e pensando: eu estou sedento, a minha alma tem sede de Deus, eu quero ir a Jesus, eu não mereço, eu estou entendendo que é de graça para mim, mas custou um alto preço na pessoa de Jesus e no seu sacrifício. Aí a Bíblia faz uma pergunta, olha o próximo versículo, verso 2: por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Vejam bem, meus irmãos, é assim a vida daquele que não conhece a Deus. Ele vai em outras direções, é isso que a Bíblia quer dizer. É como se Deus estivesse falando assim: por que você tem ido em outras direções que na verdade não satisfaz a sua alma? Não para te acusar, Deus não faz isso para te acusar. É como se Ele estivesse dizendo assim para você: você não está percebendo que nessas direções que você está indo, essas opções que você está fazendo, não está saciando a sua alma? Porque o versículo caminha e diz assim: e o produto do vosso trabalho é daquilo que não pode satisfazer. E o assunto aqui é a alma. O assunto do trecho da Bíblia que nós estamos lendo é a alma. Por que você está indo numa direção aonde sua alma não se aquieta? Ela não se satisfaz. Meus irmãos, não quer dizer que vá cantar agora, mas eu me lembro de um louvor, por exemplo, assim, que diz: ó quão cego andei e perdido vaguei, longe do meu Salvador. Quanto tempo indo numa direção, quantas coisas fazendo, que não foram capazes de saciar a sede da nossa alma. Aí, meus irmãos, os próximos versículos, o verso 3, vai começar a falar sobre a nossa necessidade de ouvir a Deus. Se vocês observarem, eu vou andar mais rapidamente, vai aparecer na leitura que nós fizemos 3 vezes falar da necessidade de ouvir a Deus. E nós vamos ver na palavra do Senhor várias vezes a Bíblia chamando atenção para isso, sobre nós ouvirmos, ouvir a Deus. Porque no meio do mundo, e aí eu repito uma palavra que eu disse há dias atrás, onde ecoam tantas vozes, Deus também quer falar, mas Ele quer que a gente ouça. Aí você pode dizer assim: como que eu ouço Deus, pastor? Como que eu ouço Deus? Pela palavra dEle. A Bíblia é a palavra dEle. Quando você se volta para ela, não só nesse culto, mas quando você se dedica nela, você está dando uma oportunidade a você mesmo de ouvir a Deus. Lá no passado, desde lá no passado, no livro de Deuteronômio, especialmente, nós vamos ouvir uma repetição dessa pequena frase, Deus falando: ouve Israel, ouve os meus estatutos, os meus juízos, os meus ensinamentos. Jesus, certa ocasião, disse que aquele que ouve as suas palavras e as pratica, vai se tornar uma casa firme.
Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que cavou bem fundo até achar a rocha e pôs os alicerces da sua casa lá na profundidade. Todo aquele que ouve e vive. Então, vejam bem, o convite de Deus. Está com sede, vem às águas. Um alto preço foi pago. Pense os caminhos que você tem tomado que não tem, nada tem saciado a sua alma. Reflita sobre isso, Deus está te lembrando. Ouça Deus, porque Deus quer falar e nessa noite Ele está falando. Ouça Deus. Ore. Abra os seus ouvidos para ouvir a Deus. E aí Ele continua dizendo o que tem que fazer, o que temos que fazer. O verso 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, meus irmãos, quantas pessoas que vão adiando. Existem personagens bíblicos, sem nós citarmos tantos, que eles tentaram buscar a Deus, mas já era tarde. Ontem o pastor aqui pregou sobre Jacó e Esaú. Então, lembrando de um personagem, Esaú, houve um momento que ele quis buscar a Deus, mas já era tarde, já não deu mais. Então a Bíblia está dizendo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então hoje é o tempo, agora. Invocai-o enquanto está perto. Veja o conselho de Deus, meus irmãos. Veja o conselho de Deus. Deixe o ímpio o seu mau caminho. Deixe o ímpio o seu mau caminho. Então eu quero Deus na minha vida. Eu quero Deus. Eu quero ir às águas. Eu sou uma alma sedenta, eu quero Deus, mas esse mesmo Deus que te convida, Ele nos ensina, tem que deixar o mau caminho. Aí eu leio na Bíblia: deixe o ímpio o seu mau caminho, e eu digo: deixe o crente o seu mau caminho, deixe qualquer um o seu mau caminho. Eu pergunto, é possível andar com Deus num mau caminho? Deixa o ímpio o seu mau caminho. Meus irmãos, eu quero Deus na minha vida. Eu desejo Deus eterno na minha vida. A minha alma tem sede dele. Em algum momento da minha vida eu vou ter que tomar decisões. E o que nós lemos está dizendo. Chega um momento que você tem que dizer: isso aqui não mais. Isso aqui não vai poder mais. Deixa eu ir para o seu mau caminho, verso 7. O homem maligno dos seus pensamentos. Eu entendo, eu compreendo isso aqui, por dentro e por fora. É por dentro e por fora. É uma mudança. Eu quero Deus na minha vida, eu tenho que lutar, trabalhar os meus pensamentos. Porque pensamentos que não são bons, evoluem para ações que não serão boas também. Deixa o homem maligno, deixa o homem ímpio o seu caminho, o seu mau caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Se converter é a vontade de Deus. Meus irmãos, como que é bom você falar uma mensagem só do amor de Deus, mas como é bom nós falarmos de uma mensagem para entender que tem que deixar o caminho que não é bom, tem que mudar o pensamento, e ir embora para casa pensando: Senhor Deus, eu tenho que sair do caminho que não for bom, eu tenho que ajustar meus pensamentos. Será que eu me converti mesmo, Senhor? Há sinais de uma conversão na minha vida. A Bíblia que convida a vir às águas,
também orienta: se converta ao Senhor, ao Deus eterno, ao Deus soberano. Ele é grandioso em perdoar. Do verso 8 ao verso 11, do verso 8 ao verso 11, eu vou falar de uma vez só. Há pessoas que às vezes ouvem uma mensagem assim. Nós um dia, quando estávamos começando a conhecer as coisas de Deus, em algum culto que participamos, pode ser que tenha acontecido conosco, que diante da palavra que ela ouviu até aqui, ela começa a pensar assim: como é que vai ser isso? Como é que vai ser isso? Eu quero Deus, mas eu estou vendo aí que eu vou ter que tomar algumas atitudes. E eu te digo, vai ter mesmo. Nesse ponto da mensagem, a pessoa que está ouvindo, ela está pensando: é isso mesmo? Para mim servir a Deus, eu vou ter que mudar. Eu tenho relacionamento com pessoas, eu tenho coisas que hoje fazem parte da minha vida, que eu vou ouvindo a mensagem e já vou começando a entender que eu vou ter que tomar posições. Deus vai querer isso. Isso aconteceu comigo, irmãos. Eu era um jovem de 19 anos. Um dia entrei no culto e comecei a pensar, já no meio do culto comecei a pensar: vai ter umas coisas aí que vai ter que... Quanto mais eu ia, um ou outro, vai ficar até meio difícil para mim, vou ter que falar, não vou poder mais, isso aqui não vou poder. Aí a Bíblia, nesses versos seguintes, estão dizendo assim: eu digo para os irmãos, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Então eu digo para você, se você estiver pensando assim, não se preocupa não, viu? Você não sabe como fazer, mas Deus sabe como fazer. Se você ouvir a palavra dele, que é o último verso desse trecho que eu estou falando, ele diz: a minha palavra não volta vazia. Se você abrir o seu coração para dar ouvidos à palavra de Deus, Deus vai agir de um jeito que você nem sabe agora. Você nem sabe como. Você não sabe como vai ser. Me lembro de uma vez que um adolescente, ele começou a ir para a igreja, e o pai dele já era um adolescente assim, mais caminhando para ser um jovem, mas o pai ficou muito zangado com ele, com aquilo, não queria, criou um problema, como acontece às vezes em algumas famílias, de pessoas que querem seguir o caminho servindo a Deus, e outros da família não querem. E o menino: como é que eu vou fazer? Esse rapazinho, como é que eu vou fazer? E um dia ele conversou com o diácono. É uma ilustração simples, mas que creio eu que foi real. E ele falou com o diácono, contou essa história para o diácono, e o diácono falou assim: olha, quando você for sair de casa, que o seu pai, bravo, muitas vezes perguntar: onde é que você vai? Querendo te impedir de vir para a igreja, você fala: onde você vai, meu filho? Você diz para ele assim: eu vou encontrar com o Emanuel. Aí se ele perguntar assim: que é isso? Quem é esse Emanuel? Aí você diga assim: amigo meu, pai, o senhor não conhece ainda não. Parece simples, não é, meus irmãos? Mas é porque Deus age de uma maneira que meus caminhos são mais altos. A resposta que você não tem hoje para a pessoa que você precisa dar, porque sua vida vai mudar, você quer seguir um caminho, aqui você não tem, Deus vai providenciar ela para você, Ele vai usar alguém, alguma coisa Deus vai fazer. Os pensamentos de Deus, os nossos são limitados. Você chega num ponto que você esbarra, fala: eu acho que não vai dar. Não, se entrega a Deus, e a palavra dele, Ele vai fazer, a palavra dele não vai voltar vazia. Caminhando já para o encerramento agora então, os versos 12. O verso 12 diz de quem é, o que vai acontecer com uma pessoa que vai até o fim.
que tem sede, mas ela vai percorrendo tudo isso que nós estamos ouvindo da palavra. O final vai ser assim: você vai ter alegria. Verso 12: com alegria saireis. Você vai ter alegria. O salvo tem isso. Salvação não é sinônimo de felicidade também, meus irmãos? Olha aqui, meu irmão, você vai ser feliz. Você vai ser feliz, porque com alegria saireis, em paz, você vai ter paz. Sereis guiados. Guiado por quem? Quem vai ser o seu guia, hein? Quem é o nosso guia? O nosso guia é o Senhor do universo. Lembra que nós falamos um dia, não, que há pessoas que num lugar perigoso, se elas forem sem o guia, elas podem até morrer, não é isso? Há lugares que a pessoa diz: eu vim visitar aqui uma cachoeira, um lugar de extremo frio. Aí alguém diz assim: espera o guia. Espera o guia. Por que tem que esperar o guia? Porque o guia conhece os perigos. Se ele mandar parar, tem que parar. Você diz: para agora, só vamos amanhã. O nosso guia conhece tudo, porque ele criou tudo. E a Bíblia está dizendo: olha, se passar por isso aqui tudo, se deixar passar por isso tudo, você vai ter alegria, você vai ter paz. O seu guia é o Criador de todas as coisas. É o Deus eterno e soberano, o Deus que tudo vê. Meus irmãos, que bom ser guiado por Deus. Que bom ser guiado por Deus e por sua palavra. Porque com alegria saireis, ireis em paz, sereis guiados. Ouça bem, preste atenção no versículo: os montes e os outeiros exclamarão. Montanha não fala. Uma montanha, ela não diz que alegria. Ela não diz. Isso aqui é apenas uma coisa meio que poética, como se dissesse assim: sua salvação vai provocar uma alegria, algo extraordinário. Quando ele diz assim: os montes e os outeiros exclamarão, e as árvores do campo baterão palmas. Você já viu alguém bater palma para uma coisa que não é bonita? Ou que não é bem feita? Já viu? Quando alguém é aplaudido é por quê? Hein? Porque foi bom. Aplaudiu é porque foi bom. Então a salvação, ser um salvo, um remido por Deus, é muito bom. É muito bom. E por fim, no lugar do espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta. O espinheiro e a sarça são arbustos pequenos, são insignificantes. Quem é que quer chegar perto de um espinheiro, hein? Quem quer chegar? Vou chegar ali perto do espinheiro, vou abraçar um espinheiro, vou me abrigar debaixo de um espinheiro. A vida sem Deus, antes do Senhor, ela é assim. Vamos dizer assim, ela é meio semelhante ao espinheiro e à sarça. Mas quando o Senhor entra na nossa vida, muda, não é? Por isso que nós falamos, não podemos entender uma salvação sem uma mudança de vida, não é? Aqui, aconteceu tudo isso, mas o espinheiro continua sendo espinheiro mesmo. Não, vai trocar. Deus é Deus agindo, houve a salvação, agora não tem mais espinheiro, não tem mais. Agora não tem mais o espinheiro, não tem mais a sarça. Deus te abençoe, abre o seu coração. Se você disser, olha bem, se você disser: eu sou essa alma sedenta, Senhor, eu sou essa alma sedenta, eu não mereço,
Eu reconheço o preço do precioso sangue de Jesus. Eu entendo que eu andei por caminhos que eu não devia andar. Andei, fui, gastei, até gastei mesmo. Gastei minha vida, gastei minha saúde. Quem sabe gastei valor mesmo. Não saciou a minha alma. Mas eu estou aqui, eu quero me render hoje. Eu quero me render. Eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Eu quero dei ouvido a tanta coisa na minha vida. Eu quero ouvir a tua voz, a tua palavra. Eu quero deixar qualquer caminho mau. Vou deixar, Senhor. Eu não tenho força em mim, mas a tua graça em mim me dará força. Eu vou deixar, Senhor. Eu vou deixar. O Senhor vai me dar as palavras, como o pastor falou aí, que deu da boca daquele menino ao seu pai, para quietar e ele poder seguir. O Senhor me dará a palavra para eu dizer para o meu amigo, que se diz meu amigo, mas que quer me arrastar para a lama, e agora eu não quero mais a lama. Senhor, eu não sei, mas os seus pensamentos, seus caminhos são mais altos do que os meus. Senhor, eu quero fazer do meu coração uma boa terra, e que a tua palavra não volte vazia, que foi dirigida ao meu coração, não volte vazia. Deus te abençoe. Vida transformada é o que Deus quer para todos nós. Vida nova, alegria, paz, ser guiado por Ele. Vamos ficar de pé. Vamos louvar a Deus de pé. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Glória a Deus. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti
Antes de encerrarmos, eu queria pedir para colocar o versículo número 7. O instrumento pode ir tocando. Se tiverem um louvor para tocar, depois de eu falar aqui, podem ainda. Estamos no final do nosso culto, estamos em oração, meus irmãos. O verso 7 tem uma parte dele que diz assim: torne para o nosso Deus. Torne para o nosso Deus. Olha lá, olhem lá comigo. Na minha Bíblia diz torne para o nosso Deus. Ali naquela versão diz: volte-se ao Senhor. Volte-se ao Senhor. Então existem pessoas, muitas pessoas nesse mundo, que estão precisando conhecer ao Senhor pela primeira vez, não é? Mas existem aqueles que precisam voltar para Deus, que já conhecem a Ele e estão precisando voltar para Deus. E há uns que não têm força, na verdade, meus irmãos, olha aqui, tem uns que está difícil para eles voltar, não está? Vamos lembrar de uma parte da Bíblia, de alguém que estava assim e não ficou para trás? A ovelha perdida. Será que a ovelha perdida voltaria por si só? Então ouça bem. Será que você é um que precisa se voltar? Pode deixar o versículo. Que está precisando se voltar para Deus, mas você não está tendo força. Deus te abençoe, que essa palavra não volte vazia para você hoje. Que essa palavra, que os louvores, creia que nós cremos. Ouça bem, tem outros que estão precisando se voltar para Deus, e eles vão lembrar da Bíblia? O filho pródigo, não é isso? O filho pródigo precisava se voltar para Deus, e ele conseguiu. Ele levantou e veio. Então seja a sua condição uma ou outra, a verdade é que hoje você está recebendo um convite muito especial, e essa é a vontade de Deus. Logo depois do louvor nós vamos orar. Feche os seus olhos agora aí. Pai, reunidos estamos para te adorar, louvando em uma só voz. Teus filhos somos, remidos por ti, da morte salvos enfim. Não há palavras para agradecer-te, nem expressar tão imenso amor, mas erguerei minha voz em um só louvor, com todo o meu ser. Aleluia, 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 ao Cordeiro, aleluia, aleluia, pelo sangue que verteu. Toda terra, toda tribo, toda língua, todo céu, dando glória, dando honra e louvando ao nosso Salvador. Pai, por teu infinito e imenso amor, nos deste a salvação. Teus filhos somos, salvos por ti, prostrados em oração. Vem derramar teu santo e doce amor em nós, pra sermos luz neste mundo aqui. Nações e povos verão tua glória reinar e te adorarão. Aleluia, 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 ao Cordeiro, aleluia, aleluia, pelo sangue que verteu. Toda terra, toda tribo, toda língua, todo céu,
toda língua, todo céu, dando glória, dando honra e louvando ao nosso Rei. Aleluia, 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 ao Cordeiro, aleluia, aleluia, pelo sangue que verteu. Toda terra, toda tribo, toda língua, todo céu, dando glória, dando honra e louvando ao nosso Salvador, e louvando ao nosso Salvador, e louvando ao nosso Salvador, nosso Deus reinará. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nosso Deus reinará. Reinará em mim, Senhor. Reinará no meu coração. Meu coração outrora foi sedento, vazio, mas agora eu canto. Esse Deus reina em mim, Ele reina na minha vida. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos de todo o nosso coração. Aleluias, nós te rendemos pelo teu grande amor, Senhor, pelo teu conselho, pela tua palavra que não volta vazia. Bendito seja o teu nome, Senhor, porque neste mundo, dia após dia, a tua palavra ela é proclamada e pessoas são transformadas pelo poder da tua palavra, e o número dos remidos aumenta, e o louvor, a honra, a glória é toda dirigida ao Senhor. Nós te louvamos, a tua igreja te louva, Senhor, pelos teus feitos. Ah, Senhor, como é bom te conhecer, como é forte a tua mão. Lembramos que Moisés um dia disse: como é bom conhecer a tua forte mão, Senhor. Cuida da tua igreja, Senhor. Tem as tuas mãos estendidas sobre este rebanho que é teu, Senhor. Socorre cada um, supre necessidade, Senhor, de pais, mães, filhos, famílias. Guarda o teu povo. Nós oramos em nome de Jesus, amém. E em teu nome nós dizemos que a graça maravilhosa de Jesus, o grande amor de Deus e o consolo do Espírito Santo seja sobre a igreja do Senhor aqui e em todo lugar, hoje e para sempre, amém. Podem sentar, irmãos.